Bom dia, estamos começando a gravar agora. Vamos começar a nossa aula. Hoje, tentar terminar a parte de adensamento, tá? Vai ser um pouco acelerado, por conta dos prazos que a gente tem, mas vamos tentar aí deixar o conteúdo pelo menos engatilhado para vocês, tá bom? Deixa eu só... ligando aqui a mesa. Tá. Então, a gente falou na aula passada sobre o processo de adensamento e aprendeu a calcular o adensamento primário, né? Que vai ser o principal, talvez a maior de grandeza vai ser ele. E é considerado o principal efeito, tá? No caso, o adensamento secundário, né, ou compressão secundária, ele não ocorre em todos os solos, vai depender do tipo de argila que ele vai ocorrer, né? Primeiro que ele só acontece em argila, tá? Segundo que vai depender do tipo de argila, ou seja, vai depender, na verdade, dos minerais que compõem aquela argila, tá? Alguns algumas argilas vão ter mais adensamento secundário, outras vão ter menos, tá? Esses valores a gente obtém a partir do ensaio de adensamento, né? Então eu falei para vocês que o ensaio de adensamento a gente obtém dois resultados principais, quando eu falo resultados gráficos, né? Dois diagramas principais. O primeiro é o diagrama tensão, variação de tensão pela variação do índice de vazios. Só um minuto. Ela está entrando aí, agora está entrando com e-mail. Permitir. Bom. Então, são dois diagramas que a gente obtém do resultado do ensaio de adensamento, né? O ensaio endométrico. Se for só o ensaio endométrico por si só, né? Só tem um resultado, que é a variação da tensão, perdão, a variação do índice de vazios pela variação da tensão, né? Que a gente usou na aula passada, na aula de sábado. O segundo resultado, que aí sim seria o ensaio de adensamento propriamente dito, que a gente obtém, é a variação do índice de vazios ou da altura, né, do corpo de prova, no tempo, tá? Mantendo-se cargas constantes. Então, se você vai fazer um ensaio apenas para obter a, a, a primeira curva, né, que é a variação do índice de vazios pela variação da tensão, você bota a carga, mede a variação, já anota. Bota mais carga, mede a deformação, a compressão e já nota, né? Então, em alguns minutos, talvez uma hora e pouquinho, você consegue fazer o ensaio, tá? Porém, se o seu solo depender do adensamento, ou seja, for um solo que recalca no tempo, o que você tem que fazer é coloca a carga e deixa lá por um determinado tempo, pessoal, que geralmente são 24 horas, tá? Então, você deixa aquela carga aplicada por 24 horas. Então, você vai medir quanto deformou com uma hora, quanto deformou com 2 horas, quanto deformou com 4 horas, e assim sucessivamente, tá? Até você, para cada faixa de carregamento, você vai obter uma curva, variação do recalque, ou variação do índice de vazios, perdão, ou variação da altura do corpo de prova pelo tempo, tá? E é isso que a gente vai focar agora, tá? Na variação do índice de vazios ou da altura do corpo de prova com o tempo. Então, imagine isso aqui, você vai ter um gráfico desse para cada faixa de tempo, perdão, para cada faixa de carregamento, tá? Então, você vai botar lá 10 quilos na máquina, então você vai criar um gráfico desse. Você vai botar 20 quilos na máquina, você vai criar outro gráfico desse. Você vai botar 40 quilos, vai criar outro gráfico desse, tá? Bom, e aí, seja deformação, né, que seria a relação da variação de altura pela altura inicial, ou seja, a variação, ou seja, aqui no gráfico também, a variação dos vazios, o formato é o mesmo, tá? Basicamente é essa curva que a gente vai obter, né? Obviamente que aqui está idealizado, vocês vão obter valores meio fora da curva, né? Mas aí a gente simplifica por essa curva. Inicialmente,
Só um minuto. Inicialmente, ele tem uma acomodação, tá? O solo tem uma acomodação, que a gente vai chamar de estágio 1, mas isso aqui a gente não mede, né? Isso aqui seria basicamente um recalque elástico. Seria é tão pouco tempo, tá aqui, que seria mais ou menos na fase do recalque elástico, tá? Depois ele tem propriamente o recalque, o adensamento primário, né? O recalque para o adensamento primário, que seria esse estágio 2 aqui, tá bom? Vê que a curva é bem mais íngreme aqui, né? Ou seja, ela vai variando, ela vai deformando mais rápido, né? Ela deforma mais rápido, tá? Com menos tempo. E depois ela faz tem um ponto de flexão, né? E ela faz uma outra curva, né? Em que ela continua se deformando, porém a uma taxa bem mais lenta, né? A uma velocidade bem mais lenta. E aí, quando a gente tem essa situação dessa variação bem mais lenta, a gente chama de compressão secundária ou adensamento secundário, tá? Isso não precisa de acréscimo de tensões, tá? Como eu falei, esse gráfico ocorre para cada acréscimo de tensões, para cada faixa de acréscimo de tensões. Então, você vai aplicar lá 100 kPa na sua amostra, então, e você vai ter um gráfico desse. Depois você aplica 200 kPa, vai ter outro gráfico desse, tá? Então, sempre que acabar o recalque primário, vai acontecer um pouco da compressão secundária, tá? Isso se o solo for sensível a esse tipo de compressão, tá? Nem todo solo é acessível. Perdão, pessoal, não dormi bem hoje não, tá? Dormi às 4 horas no total. Tô meio lento aqui. Mas vamos lá. Então, a compressão secundária, eu já falei para vocês nas primeiras aulas sobre adensamento, que é diferente o mecanismo dela, o que causa ela é diferente do que é o adensamento primário. Por isso que há essa mudança brusca de comportamento, tá? O adensamento primário, basicamente, o que a gente está fazendo é expulsar a água dos vazios, tá? A gente está expulsando a água dos vazios. E aí o que acontece? Você pressuriza esse terreno, você bota uma pressão nesse terreno, na superfície desse terreno, a água vai ficar confinada no vazio, imaginando que o solo é saturado, né? A água vai estar presa no vazio, porque tem uma baixa permeabilidade, o solo é de baixa permeabilidade. Então ela se pressuriza, né? A água fica pressurizada lá, com a poropressão excessiva, tá? Que a gente chama. À medida que essa água vai se dissipando, né? Vai se percolando, essa poropressão excessiva vai se dissipando, né? Essa poropressão excessiva vai se dissipando e vai se transformando em tensão efetiva de compressão entre os grãos, né? Já no caso da compressão secundária, toda essa poropressão já foi dissipada, tá? Então, a compressão secundária só ocorre após toda essa poropressão essa poropressão excessiva acabar, tá? E aí o que acontece? Não, só um destaque aqui, que a poropressão excessiva acabar não quer dizer que o vazio está seco, tá? O vazio vai continuar saturado. O que vai acontecer é que aquela água não está mais pressurizada, ela está ali na pressão, na poropressão normal, né? Que é a altura da coluna d'água até o nível do terreno, o que seja, ou até o nível do lençol freático, multiplicado pelo, pelo, pelo peso específico da água, né? Então vai ter água ainda livre no vazio, porém ela não vai estar mais pressurizada. E aí o que acontece? Como a tensão efetiva entre os grãos aumentou, né? Ou seja, os grãos estão efetivamente um em contato com o outro, um está pressionando o outro, e portanto, uma camada de água que fica na superfície da partícula, isso só ocorre em argilas, tá, pessoal? Porque a partícula é tão pequena que você tem carga eletrostática não sei se é eletrostático o nome, mas você tem cargas iônicas, né, na superfície da partícula, tá? E ela puxa a água, tá? Ela forma uma ponte uma ligação com a água e aí acaba que forma um filme de água que a gente chama de água adsorvida na partícula, tá? Daí lá desde materiais eu converso com vocês, né, que isso acontece na madeira, isso acontece na argila,
em diversos outros materiais, né? Então fica, ou no cimento ocorre também. Então fica uma água adsorvida na superfície. Então, quando um grão comprime o outro, o que acontece é que essa película de água tende a se comprimir, tende a reduzir de volume, tá? Ou até ser expulso, tá? Ou até romper essas ligações, que são frágeis essas ligações, né? E aí há uma redução de volumes de vazios, ou há uma redução de volume do corpo como um todo, né? Do solo como um todo. Porém, uma redução de vazios bem inferior, né? A variação do índice de vazios, ou seja, a deformação é bem menor do que quando você tem a redução dos índices vazios, né? Quando você tem a redução dos vazios, tá? Ah, então, se a gente tem essa curva, né? Se a gente tem essa curva, o que a gente vai fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o ponto em que acaba o adensamento primário, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai traçar uma reta tangente no trecho do adensamento primário, vai desenhar uma reta tangente na parte da compressão secundária e onde as retas se interceptarem, esse vai ser o tempo em que ocorreu o adensamento primário. Lembrando que esse gráfico é log de tempo, tá? Existe também métodos para achar esse tempo, né, 100% de adensamento primário, quando você usa a raiz de tempo aqui. Você pode também usar a raiz de tempo no eixo X, né? Obviamente que o formato gráfico vai mudar. Tá? Então, esse é o tempo final do adensamento primário, tá? Esse é o tempo final do adensamento primário, tá? Então, TF marca o fim do adensamento primário e marca o início da compressão secundária. Beleza? Esse TF aqui. Então, se a gente tem um gráfico obtido a partir do ensaio de laboratório, a primeira coisa que a gente faz é determinar qual é o tempo final em que ocorre 100% do adensamento primário, tá? Perceba que esse tempo vai ser necessário para a gente também no próximo conteúdo que a gente vai dar ainda hoje, que é para estimar a relação entre o tempo e o quanto ocorreu de adensamento, né? Tá? Mas basicamente vamos deixar para depois isso daí. Então, se a gente quer avaliar a compressão secundária, e o nosso objetivo dessa parte do curso é avaliar a compressão secundária, a gente só vai considerar essa curva a partir daqui, né? A partir desse tempo aí que eu chamei de tempo TF. Tá? E, obviamente, né? Obviamente, perceba que se a gente vai simplificar isso por uma reta tangente, né? A esse trecho, ela vai ter uma inclinação, tá? E a inclinação dessa reta é justamente o que a gente vai marcar como C-alfa, tá? É o índice de compressão secundário que você pode achar fazendo pegando a inclinação dessa reta, né? Ou seja, se você pegar a variação do índice de vazios pela variação do logaritmo do tempo, né? Vale destacar que esse gráfico é em logaritmo. Então você tem o nosso C-alfa, tá bom? Que é o coeficiente de adensamento primário. Então, pelo ensaio, você obtém essa curva, traça uma reta tangente e determina mais ou menos uma inclinação para essa reta tangente. Tá? Você pode fazer isso até no Excel. E aí, a compressão, aí basta a gente utilizar a análise ediométrica novamente, tá? Para calcular o recalque, tá? Então, se a gente tem quem é o tempo final da compressão secundária e o tempo inicial, né? A variação do índice de vazios será justamente C alfa multiplicado por logaritmo do tempo final, né? Tempo 2 que eu chamei aí. Tem no gráfico. Né?
tempo 2 menos logaritmo do tempo 1, né? Então, a variação do índice de vazio vai ser o C alfa multiplicado por log de T2 sobre T1, né? E pela analogia edométrica, o recalque vai ser a altura inicial, né? Dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, que nesse caso o índice de vazios inicial é o índice de vazios que está chamando aqui de EP, né? Que eu chamei de F anteriormente, mas ele está chamando de EP, eu vou colocar EP aqui, tá? Que é quando é o índice de vazios quando acaba o recalque principal, né? O recalque, o adensamento primário, tá? Isso multiplicado por C alfa multiplicado por logaritmo de T2 sobre T1, né? Já que isso daqui equivale ao delta, né? A variação do índice de vazios, beleza? Então, por análise edométrica, a gente calcula o recálculo. Porém, a única diferença está no cálculo da variação do índice de vazios, tá? Então, se eu tenho o tempo inicial e tenho o tempo final, tá? Tenho o tempo inicial e tenho o tempo final, é, então eu consigo calcular aí o recálculo. É só isso, tá? Esse valor de C alfa, obviamente, você tem o C alfa e tem esse C alfa linha, tá? Que já é dividido pelo índice de vazio inicial, que aqui seria o índice de vazios EP, né? Vale destacar isso, tá? Esse seria o EP. Aí você reduz aí um pouquinho a equação, mas dá no mesmo, tá? Eu nem gosto de utilizar essa equação final, eu utilizo separado, né? Eu calculo primeiro a variação do índice de vazios, depois eu jogo na equação da análise edométrica. Valores gerais para C alfa, tá? Argilas pré-adensados, mais ou menos nessa ordem de grandeza. Argilas normalmente adensadas, mais ou menos nessa ordem de grandeza. Solo orgânico, nessa ordem de grandeza, tá bom? Ou seja, solo orgânico, a tendência de ter uma compressão secundária é maior, tá? Obviamente que você vai fazer um ensaio e vai obter esse valor a partir dos ensaios, né? Inclusive, para cada faixa de carregamento, você pode obter um valor diferente, tá? Ah, e aí você vai ter que determinar na obra qual a sua faixa de tensão aplicada para calcular o seu alfa para aquela faixa de tensão aplicada, tá bom? Vale destacar uma coisa aqui, pessoal, nesse ponto, tá? Qual é o desafio na hora de aplicar isso na prática, tá? É determinar esse tempo T2, tá? Esse tempo final, onde vai ocorrer, onde vai acabar o adensamento primário. Veja que isso aqui é uma curva, tá? Isso aqui é uma curva, então ela tende a ficar uma assíntota, né? Basicamente vai ter um ponto que a variação do vazio vai ser praticamente nula, né? Vai ser insignificante. Porém, quando a gente simplifica para uma reta, que a gente está simplificando para uma reta aqui, não tem limite, né, pessoal? Já que não vai para uma síntese. Aí, quanto mais você colocar tempo aqui, né, quanto maior o tempo que você colocar aqui, ah, maior, maior vai ser o recálculo, né? Esse recálculo pode tender ao infinito, né? Se você botar um tempo infinito, o recálculo vai tempo T2 infinito, o recálculo vai tender ao infinito, tá? Mas isso não ocorre. Então, o maior desafio que eu não sei como determinar isso, eu nunca trabalhei com esse tipo de problema, né, de solos moles e tal, calcular esse tempo T2, né? Obviamente que esse tempo T2 talvez você consiga estimar, talvez não, você consegue estimar também pelo próprio ensaio de adensamento, né? Então, quando você verificar aqui, visualmente mesmo, que já está muito próximo da síntese, ou seja, está acrescentando pouco, então você pode considerar ele como tempo T2, né? Como tempo T2. Agora, para fazer esse tipo de ensaio, pessoal, com compressão secundária, você precisa deixar muito tempo, tá, adensando, né? Não basta deixar algumas horas, não, tá? Tem que deixar muito tempo para você ter confiança nesse resultado. Bom, tem um exemplozinho aí. Vamos fazê-lo, né? Bem simples, é só aplicação das equações, tá? É só aplicação das equações. Deixa eu só ver aqui, dá uma letra que eu nem me lembro mais, né? Então, para uma argila normalmente adensada, tá?
Então, se é normalmente adensada, tá? Isso aqui já é uma informação bastante importante, né? Se é normalmente adensada, então a tensão de pré-adensamento é igual à tensão geostática, né? Tensão geostática. Tensão geostática, ó, espessura da camada total da argila, 8,5. 8,5 pés, né? 8 pés e meio. Ah, ó, ele já dá quem é o sigma zero efetivo, né? Então ele já dá quem é a tensão inicial. Então essa já é a tensão de pré-adensamento também, tá? Eu só vou trabalhar na reta virgem, então só vou precisar do CC, tá? Do índice de compressão. Tá bom? Ok, o índice de vazios inicial, o acréscimo de tensão, né? Com acréscimo de tensão a gente vai calcular quem é quanto é o recálculo do adensamento primário, né? Aí ele pergunta qual é o adensamento total, né? Então preciso calcular o primário e o secundário e somá-los, né? 5 anos depois de completar o adensamento primário, tá? Tempo, ele diz aqui, ó, o tempo para completar o adensamento primário é 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio. Essa questão, inclusive, está com a solução errada no livro, eu lembrei agora dela. Ela está com a solução errada no livro. Ele considera o tempo total 5 anos, tá? O tempo total ele está considerando 5 anos. Porém, ao meu ver, por essa afirmação aqui dele, né? O tempo total seria 5 anos. Na verdade, seria 1 ano e meio mais 5 anos depois, né? Seria 6 anos e meio. Por quê? Porque ele primeiro vai levar 1 ano e meio para completar o adensamento primário, depois ele quer 5 anos após o completar o adensamento primário, né? Então o tempo total seria 6 anos e meio. Então o delta T, né, seria log do tempo final menos log do tempo inicial, né? Isso aqui seria log de 6 anos e meio, né? Se fosse em anos, se a gente for calcular em anos, menos log de 1 ano e meio, né? Tá? 1 ano e meio. Assim eu considero. Então, acho que a gente tem todas as informações aí, já bem mastigadinhas. Não precisamos de mais informações, não. Tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Matcad. Vou copiar isso aqui. Matcad. Vamos tentar aí fazer isso. Tá tudo certo, né, pessoal? Vocês estão me escutando, né? Ok. Então vamos lá. H, a espessura da camada de argila, 8,5 pés, né? Então, o bom aqui do Matcad é que ele já converte aqui as unidades, né? Ok. Essa é a espessura inicial, né? O índice de vazios inicial vai ser igual a 0,8, né? O índice de compressão, que é a inclinação da reta virgem, né, pessoal? Vai ser 0,28. A tensão inicial efetiva já, né? 250. Então, convertendo isso, deixa eu ver quanto é que fica. Engraçado, aqui deve ser libras força que eu tenho que colocar. Isso, exato. Então, tá em quilopascal. E o acréscimo de carga, né? Acréscimo de tensão. A expressão será 970
libra, força, peso ao quadrado, tá? 46 kPa aproximadamente. Eu tenho aqui o índice de compressão secundária, vai ser 0,02, então é bem alto, né, pessoal? Então, é relativamente alto isso daí, tá? É significativo. Ok, todos os dados foram colocados, menos tem que colocar o tempo inicial, né? Vai ser 1,5 anos, né? Eu não sei como é, deixa eu ver como é. O software considera isso. Tempo. WR. Ok? Então, está convertido aqui em segundos. E o tempo final é 6,5, né? 6,5 anos. Perfeito. Perceba que aqui eu não tenho quem é o gráfico, né? O gráfico eu já tenho aqui a interpretação dos resultados, né? Como engenheiro, tá? Talvez a parte mais importante seja nesse cálculo, porque eu estou fazendo cálculo só para você ver a aplicação da equação, mas das equações. Mas o mais importante é justamente interpretar os resultados, né? A partir dos diagramas, beleza? Infelizmente, eu não disponho de um resultado completo de adensamento. Eu até tentei conseguir semestre passado, mas não consegui, pessoal. Eu vou tentar novamente, né, com alguns laboratórios lá em Recife, para ver se eles disponibilizam alguns relatórios reais, né, para a gente tentar fazer aqui em sala de aula, essa interpretação. Mas vamos lá. Tá, ok. Tá. Então, primeiro eu vou focar aqui no adensamento primário, tá? Que foi o que a gente fez na aula de sábado, né? Aqui o recálculo para adensamento primário. E para calcular o recalque, né, vou chamar aqui de WP, primário, assim. A gente vai usar a analogia geométrica para fazer H, né, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, multiplicado, né, pela variação do índice de vazios, né, que eu vou chamar aqui variação do índice de vazios no caso do recálculo primário. Okay. Essa variação do índice de vazios a gente vai encontrar a partir do CC, né, do índice de compressão. Então, essa variação do índice de vazios vai ser quem? Vai ser o CC, tá? Multiplicado por quê? Pela variação da tensão, né? Então, do logaritmo, a variação do logaritmo das tensões, né? Então, como é logaritmo da tensão final menos logaritmo da tensão inicial, vou botar logaritmo da tensão final sobre a tensão inicial. Então, a tensão final vai ser quem? Vai ser a inicial mais o acréscimo, e a inicial vai ser a própria inicial, né? Então, assim a gente calcula a variação do índice de vazios. A variação do índice de vazios foi 0,038. E o recalque deu aí 5 centímetros de recalque por adensamento primário. Né? Simples assim, pessoal, a conta. Talvez que são contas simples. O que é que você precisa entender? O que é que significa esse CC? O porquê da equação, de onde vem isso daqui, pessoal? Isso aqui vem da equação de uma reta, né? Da reta virgem. Né? É uma relação de 3, uma regra de 3 isso aqui. Né? O índice de compressão é quem? É a variação do índice de vazios, que é o cateto oposto, dividido pela variação das tensões, só que tem log, por quê? Porque o gráfico é sem logaritmo, né? Então o eixo X é em logaritmo, por isso que aparece o log aqui. Beleza? Mas é uma reta. Simples assim. Tá? Então, de conta, pessoal, é muito simples, não tem o que fazer. Tá? O que você precisa entender são os coeficientes. Inclusive, porque se vocês forem utilizar software, né? As contas também importam menos, né? Você precisa saber como são as equações, como variam os parâmetros, né? O que é que varia, mas o que é mais importante é interpretar seja os parâmetros, né? Ou seja, os
resultados, né? Eu diria para vocês, pessoal, como um não geotécnico, eu não me considero geotécnico, apesar de ter feito uma especialização em geotecnia, eu não me considero geotécnico, tá? Porque eu não trabalho com isso no dia a dia, tenho pouquíssima experiência. Mas, assim, como não geotécnico, para mim, eu lhe garanto, só como engenheiro, assim, né, que já precisou de muitas dessas informações. O mais difícil aqui é conhecer os parâmetros do solo, tá? É extrair esses valores CC, tá? É o C alfa, é entender esses parâmetros, né? Até porque muitas vezes na prática a gente não tem como, numa determinada obra, fazer um ensaio desse, né? Você vai fazer uma casa, você não tem como pedir um ensaio de adensamento, um ensaio de cisalhamento direto, né? Você tem ali, fica limitado ao SPT no máximo, né? Se tiver. A gente tem que brigar para ter, mas fica limitado ali ao SPT. E aí, você tem que saber trabalhar com esses parâmetros e fica bastante complexo, tá? Fica bastante complexo. Mas, vamos para frente. A variação do índice de vazios secundário, né, vai ser quem? Vai ser C alfa. Só que aqui não vai ser mais a variação da tensão, porque a variação do índice de vazios para o adensamento secundário, a gente não extrai do gráfico tensão por variação dos vazios. A gente extrai a partir do gráfico variação dos vazios por tempo, tá? Então aqui seria logaritmo do tempo final, que ele já me deu, dividido pelo tempo inicial, tá? Aí eu tenho a variação do índice de vazios para o recálculo secundário, e o meu recálculo secundário, né, vou calcular também pela analogia isométrica, vai ser recálculo secundário, vai ser aqui, ó, pessoal, ó, muito importante, esse cara aqui vai ser vai ser o índice de vazios do final do adensamento primário, tá? Não é o índice de vazios inicial é zero, então cuidado com isso, tá? Para não se confundir. Por quê? Porque o adensamento secundário só começa após o final do adensamento primário. Então, o adensamento secundário é só a partir do tempo EP, tá bom? Tempo EP. Que é quando acaba a partir do tempo EP, a partir do índice de vazios EP, tá? Que é quando acaba o adensamento primário, tá? Já me perdi aqui. Tá, e quem é esse EP? Ora, EP vai ser zero, né? É inicial menos a variação do índice de vazios inicial, do recálculo primário, né? Então tá aí o índice de vazios EP. Né? Então, o índice de vazios inicialmente era 0,08, reduziu esse tanto no adensamento primário. Quando começar o adensamento secundário, ele vai estar com esse índice de vazio. Tá bom? Então, basicamente é esse. O adensamento secundário deu, portanto, 1,873 centímetros, né? E o adensamento total é nada mais, nada menos que a soma dos dois, né? E aí a nossa questão está resolvida. Deu aí 7 centímetros, 7,3 centímetros. Dúvidas, pessoal? Eu vou gravar lá direto na parte do OneDrive. Tá? Bom, isso aí. Sobre compressão secundária, é só isso aí mesmo, tá? Podemos passar para o outro conteúdo que eu quero dar hoje, que é o adensamento no tempo. Vamos lá. Aqui. Tá. E esse é o último conteúdo do adensamento, tá? Vamos lá. Então, aqui o objetivo é avaliar quanto tem de recalque em um determinado tempo, tá? E quanto tem de recalque para o adensamento primário, tá?
Então, eu até no próximo semestre, toda vez eu falo isso, mas no próximo semestre eu vou inverter esse conteúdo. Vou falar primeiro adensamento no tempo, depois eu falo compressão secundária, né? Mas, basicamente, esse adensamento no tempo vai ser, a gente vai avaliar o recalque por adensamento primário, né? Em relação ao tempo. Então, por exemplo, em muitas situações eu quero calcular o seguinte, olha. Depois de 2 anos, eu vou ter quanto de adensamento, quantos por cento do adensamento ocorrido? Então, se o meu adensamento total é 10 centímetros, quantos centímetros eu vou ter com 2 anos? Já vai ter acabado o adensamento ou não? Vai estar ainda ocorrendo o adensamento, tá? Exemplo disso é o seguinte: aqui em Maceió, aqui em Maceió, temos uma área muito grande de solo mole, né? Ali, aquela parte ali, ribeirinha, ali do Dique Estrada, tá? Frente, Ribeirinha não, né? Porque não é rio, mas beira laguna, né? Aquela beira das lagunas. Ali tem uma região com camadas extremamente espessas de solo mole, né? Tem até eu não me lembro qual foi a obra agora, mas eu já ouvi falar do pessoal que tem uma obra que o pessoal botou mais de 100 metros de estaca, pessoal, mais de 100 metros de estaca, era estaca metálica, então eles nem precisavam cravar, né? Eles simplesmente deixavam a estaca ia escorrendo e depois ia fazer a emenda, né? Soldava tudo e ia cravando. Deu muito mais de 100 metros, tá, pessoal? Estou falando 100 metros aqui porque é para não falar besteira, né? Mas, se eu não me engano, era 200 e poucos metros de estaca. Agora também eu acho que ela encurvou, assim, tá? Ela deve ter ido pro lado. Não faz muito sentido, né? Mas essa história aí percorre, diz que é a maior estaca do Brasil que foi feita já, mas não sei se é verídico. Ah, é. Porém, a gente aqui em Maceió ainda não constrói muito para aquela região, né? A gente tem muita construçãozinha popular, né? Sem engenharia aplicada naquela região, mas a casa vai afundando, pessoal. E é comum as pessoas fazerem a casa com telhado solto, ou fácil de tirar, porque ele vai afundando a casa e eles vão adicionando parede e subindo o telhado, tá? O mercado da produção mesmo aqui em Maceió, ele é, a cada X tempo, ele é macaqueado, ele é levantado, ele é içado, tá? Porque ele vai afundando. Então, existe solo mole numa boa parte aqui de Maceió, tá? Ah, porém, como a gente não constrói muito lá, a gente não teve ainda esse desafio aqui em Alagoas, tá? Esse desafio de construir sobre solo mole, né? Quando construiu, quando construiu, não ah, não houve a engenharia adequada para a época, né? Na época. Porém, no Rio, tá? No Rio, como a cidade cresceu já muito, já está basicamente ocupada todo o espaço, né? Lá também tem muito morro e acaba que não dá para construir muito nessas regiões de morro, né? Edifícios, eu falo edifícios, né? Tudo legal, né? Edifícios legais, né? Vamos dizer assim. A cidade foi crescendo, né? Foi ampliando e chegou numa determinada região em que o solo é exatamente essa característica. Você tem 30, 40, 50 metros de espessura, né? De solo mole, tá? E aí o que acontece? Se você calcular um recalque para um acréscimo de carga simples, vamos dizer uma estrada passando, né? Um térreo que o carro entre, né? Não é nem uma estrada, garagem, né? Carga de garagem. A gente está falando aí de recalques em torno de metros, tá? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. É essa ordem de grandeza que a gente está falando de recalques, né? Inclusive, a vila do Pan-Americano, acho que foi Pan-Americano 2007, aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi 2007.
Olha como. Deixa eu ver se eu consigo as imagens, pessoal, aqui. Ver se eu consigo imagens, né? Não consegui. Deixa eu ver se aqui. Olha o que o recalque causou, tá, pessoal? As edificações. Eles estruturando já aqui. Não tá com uma imagem boa. Bom, mas. Vila do Pão. Ó, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó o recalque. Ó o recalque, pessoal. Isso aqui é recalque. Uma parte se deslocando em relação à outra, tá? Recalque diferencial, no caso. Tá? Esse trecho aqui que eles estão em pé, ele é estruturado, tá vendo? Tem pilares aqui, é uma ponte isso aqui, tá? Então, essa ponte provavelmente é sobre estacas, então a estaca deve estar vencendo, né? Vamos dizer assim, deve estar vencendo todo esse vão mole, né? Todo esse solo mole. Então, a estaca deve estar passando por todo o solo mole, chegando até o solo firme. Já esse trecho aqui, ó, que estava apoiado sobre o solo, né? Recalcou aqui, pessoal. Até que tem o quê? 1 metro, 1 metro e meio, por aí, né? Nessa ordem de grandeza, né? 1,20 m, uma coisa do tipo. Deixa eu ver mais fotos, tem mais fotos aqui. Não sei se. Hum, ver. Ó. Negócio chato desse site. Uhum. Ó. Tá? O acesso da garagem que deve estar estruturado para a parte que está apoiada direto do solo, ó, o recalque. Tá? Então, os prédios, provavelmente não teve problema nenhum nos prédios, tá? Nos prédios principais. Por quê? Porque deve ter todos sido apoiados em estacas, né? Mesmo caso lá da ponte. Agora, a parte externa, né? A parte externa, calçada, rua, né? Pavimentação que foi feita, tudo recalcou aí. É coisa de metro, tá? Então, pra vocês entenderem o que é o problema. Então, é, é, e esse problema ainda está ocorrendo. Ainda está ocorrendo. Não parou, não acabou ainda, tá? Por quê? Porque a gente tem que saber o tempo que esse solo, essa camada vai levar para adensar toda, tá? Para adensar por completo. Voltando aqui, né? Então, no Rio, esses terrenos, o que é que eles fazem, né? Qual é a solução que eles estão adotando, ou pelo menos estavam na época que eu fiz a pós, que meu professor falou, meu professor trabalhou com várias obras desse tipo. Eles compram terreno, geralmente com 1 ano de antecedência, né? Aqui em Marcel também. Você lança o edifício, né? Você leva 1 ano para começar a construir, né? Para começar a construção. Então, o que é que eles fazem? Eles compram o terreno, lançam a edificação, lançam um projeto, aí compram com 1 ano, 1 ano e meio antes, né, de começar a obra. E o que eles fazem é o seguinte: eles forçam com que esse aterro ocorra antes do início da obra. Como assim, professor? Eles chegam no terreno, certo? Tá lá, o terreno natural, eles botam um aterro de 4 metros de altura, 5 metros de altura, 6 metros de altura, não sei, para fazer peso. Você bota peso de terra em cima, tá? E espera esse solo adensar, se acomodar, tá? E essa camada de solo que você coloca, ela é proporcional ao tanto de recalque. Então, você precisa já prever o recalque total. Então, por exemplo, se o seu solo vai recalcar 2 metros e você quer que o nível do seu terreno fique a 1 metro do nível atual, você vai adicionar 3 metros de aterro, porque aí vai recalcar 2 metros, ele vai ficar 2 metros no nível
da pista, né? Obviamente, na verdade, você precisa adicionar mais. Você precisaria adicionar 5 metros, porque você depois tem que tirar, você vai ter que tirar, perdão, 2 metros, porque você vai ter que tirar carga para pôr carga depois, né? Que seria a edificação, né? Seria não a edificação em si, não o prédio em si, mas as áreas externas, né? As áreas externas. Ah, então, há todo um cálculo, pessoal, de fazer. Eu não vou abordar isso aqui. Eu até poderia. Com esse conteúdo que a gente vai ver hoje aqui, é possível fazer. É só fazer uma conta inversa, tá? Mas o pessoal calcula quanto de recálculo vai dar, calcula qual o tempo que vai durar, né? E coloca o peso em cima, né? Porque determinado e aí calcula o quanto de aterro vai ter que colocar em cima e quanto tempo vai esperar. Agora, para o recálculo ocorrer de forma natural, a gente está falando de décadas, tá? Para um caso desse, de 50 metros de espessura de camada de solo mole, né? Falando de décadas, tá? Vai ocorrer durante 30, 40 anos, tá? Esse recálculo. No caso, o que é que faz para esse recálculo ocorrer em um ano e meio antes de começar a construção do projeto? Aí você tem processos para acelerar o recálculo, né? E aí o que é que você coloca? Você coloca drenos, aí no início era drenos de areia, mas depois foi criado produtos, né, de poliméricos, e aí você criou drenos poliméricos, você bota ao longo de toda a camada do solo mole, você perfura, né, e coloca esses drenos, e aí você aplica carga. Aí o que acontece? Esses drenos ajudam a água a sair, tá? E aí vocês vão entender melhor esse processo quando a gente terminar justamente o conteúdo agora, tá? Mas a água tem que percorrer um caminho menor e quando chega no dreno, ela basicamente é como se fosse uma areia, né? Ele drena rapidamente, né? É imediato a drenagem. E aí o recálculo ocorre de forma mais rápida, tá? O recálculo ocorre de forma mais rápida. Então, é bastante interessante esse conteúdo, tá? Nunca trabalhei num problema desse, porém, esse conhecimento, né, do problema me safou já de um problema grande para mim, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se vai dar certo. A gente está com tempo curto demais. Bom, no final da aula, se der tempo, eu mostro aqui um exemplo que eu precisei muito desse conteúdo, né? Pelo menos para me safar, né, do problema que seria para mim. Tá? Mas vamos dar o conteúdo que é o principal, depois a gente cita. Então, adensamento no tempo, né? Como é que a gente correlaciona o recálculo ocorrendo, né, o adensamento, com o tempo, tá bom? Então, voltando lá, revisando, solo seco não tem adensamento no tempo, tá? O recálculo vai ocorrer de forma imediata. Qualquer solo seco, não há o processo de adensamento, tá? O processo de adensamento só ocorre para solos saturados. Beleza? Por quê? Porque solos secos, o vazio está com ar, o ar sai facilmente mesmo em solos argilosos, tá? Então, o ar sai rapidamente, então não há recálculo no tempo. O recálculo vai ocorrer de imediato. Já para solos saturados, no caso de solos argilosos, aí a água vai depender, vai precisar sair, né? Vai depender da permeabilidade e, portanto, vai demorar para ocorrer o recálculo, né? É importantíssimo vocês entenderem esse processo, tá, pessoal? Se vocês não entenderem, fizeram nada aqui no nosso curso, beleza? Então, o problema de adensamento aqui no tempo só vai ocorrer em solos argilosos saturados. O que acontece? Lá de mecânica do solos 1, vocês viram o conteúdo de permeabilidade, né, de percolação da água, né? Percolação da água no solo. Ou pelo menos deveriam ter visto.
E a equação geral, tá? Eu vou mostrar que vai ter um monte de equação, mas eu não vou estar comprovando para vocês conta a conta aqui, tá? Muito por conta do tempo, porque também não ia ficar muito maçante, tá? Talvez precisasse de 1 hora para destrinchar todas as equações, né, bonitinho, e eu não vou fazer isso. Mas basicamente a gente tem uma equação geral de percolação do solo, tá? Que é baseada no fluxo de água, né? A gente tem um fluxo de água que entra, um fluxo de água que sai, e, portanto, a variação desse fluxo de água está diretamente relacionada à variação do volume de água presente no solo, né? No tempo, tá? No tempo. E esse fluxo de água está diretamente relacionado à velocidade, né? Então, a velocidade que entra menos a velocidade que sai, né? Multiplicado pelo volume, você vai ter a taxa de variação volumétrica de água no tempo. Tá? Essa velocidade, a gente consegue, essas velocidades, né, ocorreriam nos 3 sentidos, né? Ocorreriam na direção X, na direção Y, na direção Z. Tá? Porém, a gente consegue correlacionar essa velocidade com a variação, né, do, com o índice de permeabilidade multiplicado pela taxa de percolação, né, que é o Izinho. Não sei se vocês se lembram, que é o Izinho, né? E esse Izinho, esse I, né, que geralmente chama de I nos livros, ele é diretamente proporcional, ela é derivada da altura da coluna d'água em cima daquele ponto, tá? Pela direção que você está avaliando esse fluxo, tá? Então, no final das contas, a gente chega nessa equação aqui, tá? De forma mais genérica, né? Analisando o fluxo nas 3 direções. Tá? A gente tem aqui os coeficientes de permeabilidade em cada direção, que podem ser iguais ou não, né? Vai depender do solo. E tem aqui a variação, né? A derivada segunda da altura, basicamente da altura de coluna d'água, né? Ou seja, isso aqui está diretamente relacionado à pressão, tá? Por pressão no solo, tá? Também nas 3 direções, tá? Também nas 3 direções. Só que, para o adensamento, pessoal, para ter adensamento, aí eu vou apresentar a primeira simplificação nossa aqui, tá? Como a gente está trabalhando com um terreno plano, tá? Como a gente está trabalhando com terreno plano, e que a gente está considerando que esse terreno é infinito para as direções, né? Laterais e também entrando no quadro, ele só não é infinito em Z, né? E aí a gente diz que é um problema semi-infinito, né? Semi-infinito. Então, Z ele tem limite aqui, vamos dizer, tá? Mas nas laterais ele é infinito, né? A gente não está considerando o encosta aqui, por exemplo, né? A gente está considerando que o solo está no meio semi-infinito. Então, a água não vai para as laterais, porque nas laterais também está saturada, né? Então, a água para percolar, ela só percola para cima e para baixo, né? A depender de onde tem drenagem. Se eu tiver drenagem aqui em cima e aqui embaixo, ela vai para cima e para baixo. Se aqui embaixo for rocha, ela só vai para cima, né? Só vai para onde é possível drenar. A rocha não vai conseguir drenar essa água, né? Então, vale destacar isso. Bom, então, eliminando as parcelas aqui do fluxo em X, em Y e em X, né? Que a gente vai considerar que não há fluxo nessa direção, só vai ter fluxo ascendente ou descendente, ou os dois, né? Então, a variação do volume, né, de água no tempo vai ser igual ao coeficiente de percolação multiplicado pela variação da altura de coluna d'água, né, vamos dizer assim, que está diretamente relacionada com a pressão. Multiplicado pelo volume do elemento infinitesimal, né? Tá? O volume do elemento infinitesimal. Isso está ocorrendo em cada elemento infinitesimal, né? A gente está trabalhando com derivadas, né? Só que o que acontece? A variação do volume no tempo, tá? Está diretamente relacionada ao volume de água, né? Que, propriamente dito, para solos vazios, é a variação do volume de vazios, tá? Então, essa variação de volume aqui, tá? Está diretamente relacionada à variação do volume de vazios, tá?
O volume dos sólidos, a gente já viu, né? Não varia. É uma da segunda simplificação que a gente já vem utilizando desde do primeira aula aqui de adensamento, né? Ok. Então, sendo o volume total, né, desse elemento finitesimal dx vezes dy vezes dz, né, um cubinho, tá? E o volume de sólido sendo a área desse cubinho, né, multiplicado pela altura inicial, né, de sólidos, né, altura de sólidos, tá? A gente pode simplificar por essa equação aqui, ó, vai ser o volume do cubinho dividido por 1 mais o índice de vazio, tá? Inicial. Esse aqui é o índice de vazio inicial. Então, portanto, o volume de vazios, eu posso calcular assim, fazendo o volume total menos o volume de sólidos, vai ser isso daqui, tá? Eu posso estimar o volume de vazios como sendo o volume de vazios no caso, aqui é o inicial, se a gente quiser saber o volume de vazios inicial, né? Se eu quiser saber o volume de vazios inicial, eu vou usar aqui o E1, né? Se eu quiser saber o volume de vazios num determinado tempo, esse E vai variando, né? Esse E de cima aqui, tá? Então, vale destacar isso. Bom, ok. Então, como o volume de sólidos não varia, né? E a gente pode dizer que o volume de sólidos é igual a isso daqui, né? A variação do volume de vazios, né? Que seria a variação do volume, a gente pode dizer como sendo a variação de tudo isso aqui, né? Do volume de vazios, né? Isso aqui é o volume de vazios. Como isso daqui o volume dos sólidos não varia, eu vou separar, tá? A única coisa que vai variar é esse índice de vazios aqui em cima, tá? O resto tudo eu tiro da derivada. Por quê? Porque isso aqui é igual ao volume de sólidos e isso é constante. Então, portanto, eu posso tirar da derivada, né, pessoal? Conceitos aí fundamentais de cálculo 1. Ok. Então, veja onde a gente chegou. A variação do volume no tempo, a gente consegue correlacionar a variação do índice de vazios no tempo, né? Multiplicado pelo volume de sólidos. Tá bom? Multiplicado pelo volume de sólidos. Então, eu estou correlacionando aqui a variação do volume com a variação do índice de vazios. Tá? Por outro lado, tá? Esquece isso por enquanto. Por outro lado, a variação do volume de vazios no tempo é igual àquela equaçãozinha que eu calculei, né? Vai ser o coeficiente de permeabilidade multiplicado pela derivada segunda, né? Da pressão da coluna d'água, né? Em relação à direção Z. Tá? O caminho Z, o fluxo Z. Né? Multiplicado pelo volumezinho aqui, né? Do elemento infinitesimal. Tá? Então, isso daqui seria igual a isso, né? Se eu igualar, eu tenho essa situação aqui. Beleza? Eu consigo cortar ó, esse dx, dy, dz com esse daqui, tá? E fico com 1 sobre 1 mais E, né? Como constante aqui, né? Isso aqui correlacionado. Tá bom? Então, segura essa equação um pouco, tá? A gente vai abordar outro aspecto agora, tá? Ok. Considerando que a redução do índice de vazios ou fluxo, né, depende apenas do acréscimo de tensão efetiva, portanto, ou do decréscimo da pressão, né? Então, percebam, a gente consegue correlacionar a variação do índice de vazios com o acréscimo da tensão efetiva ou o decréscimo da pressão. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Isso aqui vem do mecanismo do problema. Quando eu aplicar a carga lá em cima, a minha água vai estar pressurizada, né? No vazio. E aí a pressão vai haver uma pressão excessiva aí nesse vazio. Na medida que a minha água vai percolando, o meu vazio vai se fechando e a minha pressão vai diminuindo, tá? Porque a pressão vai se dissipando. Então, eu consigo correlacionar a variação do índice de vazios com a variação da pressão, multiplicando-se por um coeficiente aqui AV, tá? Que eu estou chamando aqui de coeficiente de esse AV é o coeficiente de adensamento, não. O adensamento é o CV.
eu tenho que ver, eu acho que isso aqui é o coeficiente de compressibilidade, eu tenho que ver isso aqui direitinho, tá? Como é que a gente chama ele, tá? Mas, basicamente, se eu substituir a variação do índice de vazios pela variação da poropressão aqui, tá? Nessa minha equação, é só colocar aqui dentro da derivada, né? AV, que seria o coeficiente de compressibilidade, multiplicado pela variação da poropressão, né? Então, aí eu tenho aqui, ó, que como esse AV é constante, eu posso tirar da derivada, eu vou ficar aqui apenas com derivada de U, tá? E, por outro lado, essa altura da pressão aqui de carga d'água também está diretamente relacionada à poropressão, que vai ser nada mais, nada menos do que H, né? A poropressão vai ser o quê? Vai ser a coluna de água acima de um determinado ponto multiplicado pelo peso específico da água, não é isso? Então, se eu quero saber quem é H em função de U, então eu faço assim, ó, H igual a U sobre gama da água, né? Aqui ele chamou de gama zero, tá? Que é o gama da água, tá? Então, H vai ser a poropressão dividido pelo gama da água. Gama da água constante, pode sair da derivada. Aqui eu saio de derivada da altura por derivada da poropressão, tá bom? E aí, juntando tudo que é constante, né? O que é constante aqui? O coeficiente de permeabilidade, o índice de vazios inicial, o coeficiente de compressibilidade e o peso específico da água, né? E tudo isso aqui será o que a gente vai chamar de coeficiente de adensamento, tá? Coeficiente de adensamento. Beleza? Então, o coeficiente de adensamento depende da permeabilidade. Quanto maior a permeabilidade, maior o coeficiente de adensamento. Depende do índice de vazios inicial, ou seja, quão fofo está o meu solo inicialmente. Quanto mais fofo estiver o meu solo inicialmente, maior o coeficiente de adensamento. Tá? Depende do coeficiente de compressibilidade, esse é o nome, coeficiente de compressibilidade. Tá? Quanto mais compressível é o solo, quanto maior esse coeficiente de compressibilidade, menor o coeficiente de adensamento. Tá? E aqui é constante, né, pessoal? Essa não depende disso. Então, depende basicamente desses três valores. Vale destacar o seguinte, pessoal, aqui, ó. Se à medida que eu vou comprimindo o meu solo, esses parâmetros aqui mudam, e mudam mesmo, né? Porque se os vazios do meu solo estão diminuindo, o meu índice de vazio está variando, tá? A minha permeabilidade está diminuindo, porque os vazios estão diminuindo, tá? E o quanto eu consigo comprimir ainda também vai diminuindo. Então, esses três valores vão diminuindo à medida que eu vou vai ocorrendo o recálculo, tá? Então, muitos softwares já conseguem fazer esse CV, né? Determina esse CV aqui dinâmico, vamos dizer assim, né? Ele é evoluindo. Então, ele não é constante, não seria um valor constante, né? Para o cálculo aqui manual, a gente vai considerar esse valor CV aqui constante ao longo de todo o processo de adensamento, tá? Mas ele varia. Ele varia à medida que vai ocorrendo o adensamento, tá? Na prática, né? Então, temos aqui a equação diferencial do adensamento, né, que vai ser o coeficiente de adensamento, e essa equaçãozinha diferencial aqui. Equações diferenciais a gente soluciona a partir de soluções específicas, né, ou de soluções numéricas. Isso vocês aprenderiam a calcular essas equações diferenciais, né, determinar algumas equações diferenciais na disciplina de EDO, por exemplo, né, EDO. No caso aqui é uma equação diferencial parcial, né? Que seria um EDP. Seria um EDP aqui. Isso. Porque varia em função da distância, né? Da posição, e varia em função de tempo. Então, aqui, como você está variando em função de duas variáveis, é uma equação diferencial parcial. Tá? Isso tem uma solução específica, mas nós não vamos trabalhar aqui, no nosso foco aqui a gente vai aprender a solução simplificada, tá? Mas, basicamente, para resolver essa equação diferencial aqui, uma coisa que é essencial é definir as condições de contorno. Qualquer equação diferencial que a gente calcula, a gente precisa definir condições de contorno, tá bom? E aí, para a solução que eu vou apresentar aqui, tá? Quais foram as condições de contorno consideradas, né? Existe completa drenagem nas duas faces. Então, portanto,
para essa equação aqui que eu estou apresentando para vocês, o solo vai ser drenado tanto pela face superior quanto pela face inferior. E ele vai chamar a altura de drenagem, né, como metade da espessura da argila. Né? Então, aqui, ó, a espessura da camada de argila vai ser 2 vezes a altura de drenagem. Portanto, a altura de drenagem que ele está considerando que o solo está saindo aqui, a água está saindo aqui do meio dessa camada de argila e está percorrendo essa distância aqui, ó, para cima e essa distância aqui para baixo para ser drenado. Né? Então, a altura de drenagem, HDR, é nada mais nada menos que a distância que a água vai percorrer para chegar até o meio drenante. Né? Obviamente, se aqui embaixo, por exemplo, eu tenho rocha, né, não tenho um meio drenante, a areia é um bom meio drenante, né, vale destacar isso, a água teria que sair daqui de baixo e percorrer até em cima, porque só está drenando por cima. Né? Então, a altura de drenagem seria diferente. Né? Vale destacar isso. E outra coisa, a sobrepressão inicial, né, é constante ao longo de toda a altura. Isso também é mentira, né? Porque a gente viu, pessoal, se a gente tem aqui uma acréscimo de tensão de uma sapata, isso acréscimo de tensão forma um bulbo, né, de tensões, e ele vai se espraiando. Então, as tensões vão variando conforme a profundidade. Para essa solução que eu vou apresentar para vocês aqui, a gente está considerando as tensões uniformes. Tá? Tensões uniformes. Esse foi um dos motivos de eu não ter pedido para vocês no trabalho de vocês, né? Recálculo no tempo, tá? Porque o erro ia ser considerável. Tá? Bom, e aí para finalizar, a gente consegue calcular o grau de adensamento, que esse grau de adensamento vai de 0 a 100%, né? Então, 0% quer dizer que não ocorreu nada de recálculo, 100% quer dizer que aconteceu o recálculo todo, né? Então, esse o Z aqui vai de 0 a 100. Né? A gente consegue calcular aqui de forma aproximada, utilizando alguma série, eu não sei se foi série de Taylor aqui que utilizou, ou série de Fourier, tá? Não sei. Mas a gente consegue calcular a partir desse somatório aqui infinito, né? Que obviamente que não dá para calcular, mas a gente tem ábacos e diagramas para determinar isso daqui, tá? Mas antes de passar para os ábacos e tabelas, vamos dar uma olhada aqui nessa equação, tá? Ele depende de um valor m aqui, tá? Esse valor m não quer dizer nada, tá? Quer dizer que simplesmente a variação do somatório, né? A cada somatório, esse mzão aqui muda, tá? Esse mzão aqui muda para cada somatório. Aí você está somando de mzinho 0 até infinito. Para mzinho igual a 0, eu vou ter um mzão. Para mzinho igual a 1, vou ter outro mzão. E aí eu vou somando essas várias partes, né? Então não tem nenhum significado físico isso daí, tá bom? Z é a profundidade. Então, esse é meu grau de adensamento, eu vou calcular para cada profundidade. Cada profundidade vai ter um grau de adensamento em um determinado tempo. Então, por exemplo, começou o adensamento, tá? Começou o adensamento. Esse carinha aqui que está no meio, nesse exemplo, vai demorar mais para adensar do que esse carinha que está aqui na superfície. Esse cara que está aqui na superfície vai adensar de imediato, tá? Logo nos primeiros tempos é que vai ter 100% de grau de adensamento, essas camadas iniciais, né? Camadas próximas da drenagem. Já essa camada aqui do meio vai demorar, porque a água tem que percorrer todo o caminho e, portanto, aqui no meio sempre vai apresentar um grau de adensamento menor do que próximo das superfícies drenantes. Né? Tá? Então, o grau de adensamento depende da posição, né, da profundidade que você está avaliando esse adensamento. Tá? Vai depender da espessura da camada drenante, né? Já destaquei isso daí para vocês. E vai depender desse fator tempo, tá? Tesão maiúsculo aqui, fator tempo. Que é quem? Esse fator tempo é o coeficiente de adensamento multiplicado pelo tempo dividido pela altura drenante ao quadrado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, nas nossas tabelas, é correlacionar o grau de adensamento com esse tesão. Percebam que, independente do coeficiente de adensamento, a relação entre o Z e T é constante. E tesão é constante, tá? A relação entre o Z e tesão é constante. Tá? Então, a relação entre a profundidade e a altura de drenagem, né? E o grau de consolidação está aqui.
Tá? Então, se eu estou no ponto mais distante do dreno, veja que o grau de adensamento é sempre menor, né? Veja que o grau de adensamento vai de 0 a 1, né? De 0 a 100%. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou no fator de tempo 0,2, tá? Se eu estou no fator de tempo 0,2, por exemplo. Veja que esse fator tempo também varia de 0 a 1, tá? Então, se esse fator tempo está em 0,2, beleza? No meio da camada, lá daquele nosso exemplo, ou seja, no ponto mais distante de drenagem, ele está aqui, ó, ele consolidou cerca de 20 e poucos por cento, tá? 23, 24%, tá bom? Já na superfície drenante, já adensou 100%, beleza? Já adensou 100%. Então, a gente tem uma correlação entre o grau de adensamento, o grau de consolidação, o grau de adensamento e fator tempo e a profundidade Z, beleza? Só que o que acontece? Quando a gente quer calcular o adensamento total, né, o que a gente faz é calcular o grau de adensamento médio, tá, da camada toda, né? E aí o grau de adensamento médio muda um pouco a equação, tá? Muda um pouco a equação, mas simplifica o gráfico, né? Porque agora eu não preciso mais avaliar em relação à profundidade da camada. Eu só preciso avaliar a relação entre o grau de adensamento e o fator de tempo, tá? Ambos variando de 0 a 1, né? Aqui no caso 0 a 100%, fator tempo também de 0 a 1. Aí vai depender de se você vai trabalhar em percentual ou não, tá? Mas basicamente, isso aqui é constante para qualquer solo, tá? Vale destacar isso. Isso aqui é constante para qualquer solo. Isso é a vantagem desse método. Então, por exemplo, se eu quero calcular, olha, quanto tempo vai levar para ocorrer 50% do recalque. Então, eu venho aqui, ó, 50% do recalque, grau de consolidação médio, né? Grau de consolidação médio 50%, vem aqui, então vai dar mais ou menos no fator tempo 0,2, tá? Então, o fator tempo equivale a 0,2 e a partir do fator tempo, né, com essa equação, eu sabendo que o fator tempo é 0,2, eu conhecendo a camada drenante, a espessura da camada drenante, conhecendo o coeficiente de adensamento, eu consigo calcular qual tempo efetivamente vai levar para ocorrer 50% do adensamento. Tá? Vamos fazer um exemplozinho disso aqui agora. Tá? Mas, basicamente, esse gráfico aqui, a gente tem aqui em tabelas, tá? Então, para cada percentual de grau de adensamento que você quer, você tem um fator tempo específico, tá? Isso é constante. E você tem como calcular esse fator tempo aproximado, se você não quiser usar ábacos, né, e tabelas, se você quiser programar, né, fazer uma programaçãozinha, você vai precisar de uma equação, e aí você consegue estimar por essas equações, tá? Aproximadamente. Então, vamos fazer aí, se tem vários exemplos, eu só vou fazer um, tá, pessoal? Infelizmente só vai dar tempo de fazer um. Vou tentar fazer um ou dois aí. Já está 11 horas, tá? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir até terminar, para terminar o conteúdo. E aí, terminando, fechando esses exemplos, a gente fecha o conteúdo, tá? E tudo certo. Aí eu vou colocar, naquelas aulas que não tivemos, tá? Eu vou colocar lá no portal para vocês assistirem as aulas de empuxo e de estabilidade de taludes, tá? Empuxo e estabilidade de taludes, que a gente não vai fazer avaliação sobre isso, então, portanto, vocês podem assistir aí quando terminarem o trabalho, né? Quando terminar a avaliação, tiver um tempinho mais folgado, vocês assistem. É bastante importante, tá, pessoal, esses conteúdos de empuxo e de estabilidade da luz. Eu só não estou dando, porque lá em Fundações 2 vocês vão ver mais aprofundadamente, né? Para Fundações 2 praticamente vai ser isso daí, tá? Empuxo de terra, contenções, né? E aí você vai aplicar empuxo de terra e estabilidade da luz, tá? Mas vamos fazer aqui o exemplo. Ficam comigo, pessoal, aí, tá? Já está acabando o conteúdo. Vamos fazer aqui esse exemplo. Vou pegar aqui. Vamos ler aqui o que ele quer. Tá? Eu também não me lembro. Tá. O tempo requerido, né, para 50% do adensamento
de uma camada de 25 milímetros de argila, né? Drenada no topo e no fundo, no laboratório, né? Obviamente, se é 25 milímetros, né, pessoal? 2 centímetros e meio, porque isso aí foi um ensaio, né, feito. O tempo que levou foi 2 minutos e 20 segundos. Tá? 2 minutos e 20 segundos. Para ocorrer 50% da consolidação dessa camada de 25 milímetros. Ok? Então, no caso aí, só por essa informação, a gente tem que né? Vou colocar aqui, do laboratório, 50%. Tá? Isso implicou, né? Isso implicou em uma consolidação, né? Portanto, um recálculo de 25 milímetros, né? Em um tempo, aí eu vou colocar aqui Tzinho, Tensio Lab, eu não sei como é que eu vou colocar, 2 minutos e 20 segundos, 20 segundos seria um terço de minuto, né? Então eu vou colocar 2,3 minutos. Ele não reconhece, deixa eu ver aqui a unidade de minutos. Era para ter reconhecido, né? Tá, 2,3 minutos. Entenderam, pessoal, o que eu fiz aqui? É 2 minutos e 20 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos, eu converti aqui para 2,3 minutos, né? Isso vai dar 120, 140 segundos, né? Está dando 138. Não sei por quê. Não faz muito sentido para mim. Então, deixa eu colocar aqui em segundos, logo, 140 segundos. Não, não faço ideia, porque o Matcari considerou 138 minutos, né? Ou 138 segundos. É porque é um terço, né? É um terço, então seria 2,33. Sim, certo. Obviamente. Ah, tranquilo. Aí, ele quer saber quanto tempo. Isso aqui, veja, isso aqui foi o resultado do laboratório. Tá? Esse foi o resultado do laboratório. Ele quer saber quanto tempo uma camada de 3 metros, né? Não, perdão, isso aqui é a espessura, né? Isso aqui 25 milímetros é a espessura, não foi o recálculo, foi a espessura do. Isso aqui, H lab. Tá? H lab. Então, quanto tempo vai levar para uma camada de 3 metros, né? Então, H, vou botar aqui em loco, né? 3 metros. Sobre a mesma pressão, né? Sobre o mesmo incremento de pressão. Agora ele bota uma observação aqui, ó. No campo tem uma camada de rocha na base da argila, né? Então, portanto, a minha altura de drenagem, né? Deixa eu botar aqui H, drenagem, lab, é igual ao próprio H lab, para o laboratório. E no caso do in loco, vai ser a altura. Não, aqui é dividido por 2. Tá? Altura de drenagem dividido por 2. Aqui. Por que dividido por 2? Porque aqui no laboratório vai drenar tanto por cima quanto por baixo. Então, a água tem que percorrer apenas metade da altura. Já no caso da obra, né, a altura vai ser a própria espessura da camada, tá? Porque a água que está lá em contato com a rocha, ele vai ter que percorrer todo o caminho até em cima para ser drenado, tá? Drenado. Então, são duas questões aí, inclusive, né? Ele pergunta, então, quanto tempo vai levar para ocorrer em campo, né? 50% da consolidação. Então, vamos lá, a partir do que a gente estava trabalhando, né? Estava fazendo. A
para um grau de densamento de 50%, tá? O nosso fator tempo é constante, é um determinado valor. Então, vamos ver qual é o valor do fator tempo. Tá? Então, para um grau de densamento de 50%, ó, meu fator tempo é 0,197. Tá? 0,197. Então, aqui é 0,197, tá? Fator tempo. Independente, pessoal, no laboratório, no campo, para um fator de densamento de 50%, para um grau de densamento de 50%, o nosso fator tempo médio, né, no caso, é de 0,197. Tá? Quem é o fator tempo? Tá? Quem é o fator tempo? Vai ser o coeficiente de adensamento multiplicado por tempo dividido pela altura de drenagem ao quadrado. Tá? Vou até botar aqui contra igual, porque essa equação é só para ilustrar, né? Então, veja, vamos lá pensar. Tem uma forma bem rápida de calcular isso, tá, pessoal? Com uma regra de 3. Mas vamos pensar passo a passo, né? Veja que a altura de drenagem eu tenho, né? Para cada caso eu tenho a espessura de drenagem. Eu não tenho quem é o coeficiente de densamento e o tempo eu tenho, né? Então, portanto, com o laboratório, com esse resultado do laboratório aqui, eu consigo calcular o meu coeficiente de densamento, que vai ser quem? Coeficiente de densamento, né? Será igual a fator tempo multiplicado pela altura de drenagem ao quadrado, só que é a altura de drenagem do laboratório, né? Dividido pelo tempo que ocorreu o recálculo total do laboratório. Então, eu tenho que meu coeficiente de densamento é esse carinha aí. Tá? Posso botar aqui dia, né? É esse cara aí. Eu não sei qual é a unidade ideal para trabalhar com isso. Eu acho que metros quadrados dias está bom. Tá um valor bom aí. Tá? Então, esse é o meu coeficiente de adensamento. Só que esse coeficiente de adensamento só depende do solo, tá? É justamente o objetivo de fazer o ensaio do laboratório, um deles é justamente calcular o coeficiente de adensamento, tá? E aí eu pego esse coeficiente de adensamento e aplico agora ao meu problema na obra, né? Então, meu problema na obra, a espessura de drenagem é 3 metros, continuo querendo saber a consolidação para 50%, então, portanto, meu fator tempo é 0,97. Então, portanto, o meu tempo de obra, logo, né, que eu estou colocando aqui logo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao fator tempo multiplicado pela altura de drenagem logo, deixa eu pegar esse carinha aqui, elevado ao quadrado, né, dividido pelo coeficiente de adensamento. Coeficiente de adensamento do solo. Então, eu tenho aí que o recalque total ocorrerá em 93 dias aproximadamente. Tá? Ocorrerá em 96 dias especificamente. Aí ele pergunta aqui depois, ó, e para ocorrer 30%, quantos dias vai levar? Ora, é só eu utilizar, ao invés de 50% aqui de grau de densamento, eu adotar 30, vou pegar o novo fator tempo. Qual é o fator tempo aqui? Para 30. 30 está aqui, ó, o fator tempo é 0,0707. Então, 0,0707. Isso, né? Bom, e aí recalculo. Aqui para grau de densamento 50% e para 30%. Vai ocorrer em 33 dias e meio. Tem dúvidas, pessoal, aí? Acho que é bem facinho, né? Essa questão é só para vocês entenderem, né, os resultados do laboratório. Beleza? Tem dúvidas? Exemplo. Adensamento no tempo. Exemplo 1. Já tem que fazer mais um, não dá, pessoal? O que é que vocês acham? 11,7.
Bom, então vamos fazer. Ó, vamos lá. Então, pessoal, eu faço esses exemplos no livro, né? Só para dar uma noção, né? Mas quando a gente vai aplicar isso na prática, pessoal, tá? Há um caminho a percorrer, a ser percorrido, tá? Infelizmente, esses dois conteúdos eu deixei de fora da nossa prática, né? Do nosso trabalho. O que daria uma, um corpo maior para vocês estar trabalhando com esse tipo de problema, tá? No entanto, aqui o embasamento está dando dado, né? E vocês posteriormente desenvolvem a habilidade com, por vocês mesmos, né? A partir do curso, a partir do estágio, qualquer coisa do tipo assim, beleza? Mas vamos lá. Uma, uma camada de 3 metros, tá? Com drenagem dupla, né? Embaixo e em cima. Então, H igual a 3 metros. HDR vai ser igual a H dividido por 2, tá? De uma argila saturada, submetida a uma sobrecarga, né? Foi é, é, conseguiu, né, em 75 dias, atingir 90% da consolidação primária, né? Encontre o coeficiente de consolidação, né, para essa pressão. Perceba que o coeficiente de adensamento, né, o CV, depende da faixa de pressão, tá? Vale destacar isso daí. Porque que acontece? A cada, do lado do ensaio do laboratório do adensamento, para cada faixa de acréscimo de carga, você vai ter uma curva daquela de tempo, tá? Então, portanto, o coeficiente de consolidação vai depender de cada uma dessas curvas, da faixa de pressão, né? Então, aqui é basicamente simples, né? Se o 90%, né? No caso, Tzinho é 75 dias, tá? 5 dias. Então, a gente vai usar a fórmula do fator tempo, né? Fator tempo é igual a CV multiplicado por Tzinho, dividido por altura de drenagem elevado ao quadrado. Já tem todas essas informações, né? A gente já fez, inclusive, isso aqui é bem simplesinho, né? Então, eu vou fazer até o outro. Então, CV vai ser igual a quem? Vai ser igual ao fator tempo, né? Que a gente vai precisar pegar lá no ábaco, multiplicado pela altura de drenagem ao quadrado. Tudo isso dividido por Tzinho, né? Que a gente já tem aí. Só que eu vou precisar determinar quem é o fator tempo. O fator tempo para 90%. Fator tempo para 90% aqui, ó, 0,848. 0,848. 0,848. Então, tá aí o meu coeficiente de adensamento, né? É maior do que o da questão passada, né? Então, deixa eu... Exemplo 2, dá até para fazer o terceiro, né? Esse aqui foi muito rápido. Foi muito simplesinho. Vamos fazer mais um. Aí, se ele pede para... Esse aqui é complexo, viu, pessoal? Isso aqui levaria um tempinho para fazer. Vamos deixar esse em aberto, tá? Porque esse aqui eu precisaria de umas meia hora para fazer. Tá? Vai esticar muito. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem, aí na aula que vem, semana que vem, a gente ainda está em, em calendário acadêmico, dia 27, e a gente aborda esse exemplo, tá? Se vocês quiserem. Beleza? Tranquilo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. O conteúdo de adensamento está dado. Só como destaque, aqui só 2 minutinhos, tá, pessoal? Quando eu venho aqui no software, né? Quando a gente fala de adensamento secundário, né? Ele pede aqui, ó, quem é o C-alfa, tá? O coeficiente de adensamento secundário, né? E tem esse outro valor aqui que é por umas mudanças aí, vai depender se é saturado, se solo, depender, tá? E tem isso para o método tradicional, né? Você tem um outro método aqui que ele pede outros
outros valores, tá? Esse outro método eu desconheço. Mas o método padrão, que foi o que eu ensinei para vocês, ele pede aqui o C alfa, e com esse C alfa ele consegue calcular aí o, o, o recálculo secundário, tá? Sobre o tempo, seria esse trecho aqui, ó, que tá em cinza, porque quer dizer que tá travado. Eu tenho que mudar lá nas configurações do projeto, né? Eu tenho que botar aqui, ó, é, verificação dependendo do tempo, né? Então tá aqui em anos, né? Posso mudar para dias aqui, né? Ok. Então, quando eu venho aqui, tá destravado, né? Eu aplico aqui o coeficiente de adensamento, ó, tá? Tem alguns valores aqui sugeridos, tá? Mas isso é só para uma análise inicial, né? Ou, ao invés de você entrar com o coeficiente de adensamento, você pode entrar com o valor de coeficiente de permeabilidade, tá? Coeficiente de permeabilidade. Só com esse valor aqui ele já consegue determinar quem é o CV, tá? É isso mesmo, tá? E aí você pode, inclusive, estimar um coeficiente de permeabilidade variável, né? Variável com o índice de vazios, né? Lembra que eu disse para vocês, né? Quanto menor o índice de vazios, menor o coeficiente de permeabilidade, né? Então, portanto, você consegue fazer essa estimativa. Tá bom, pessoal? Então, agora sim, vamos parando a aula por aqui, tá bom? E na Bom, e aí o conteúdo está dado, né? As aulas estão concluídas. Próxima semana, se vocês quiserem, vocês falam aí no grupo que a gente faz esse último exercício aí, tá? Mas a gente pode deixar a próxima aula também para tirar dúvidas, né, do trabalho. Vou postar a aula sim, né? Inclusive, acho que faltou postar a aula da semana passada, né? Mas vou sim postar, tá? Beleza? Esses exercícios já estão lá na parte do OneDrive, tá? Bom, ficamos por aqui, tá? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.